lá em 15 de agosto de 1971, o então presidente dos Estados Unidos, o Richard Nixon, ele foi à televisão e com uma simples canetada, ele basicamente cortou o cordão umbilical do dinheiro global. Foi um divisor de águas, né? Totalmente, porque da noite para o dia o ouro deixou de ser aquela âncora fixa do sistema financeiro, sabe? E passou a ser tipo um bote salva-vidas oscilando no mar de inflação, pânico e, claro, muita especulação. Sim, e olha, o impacto desse choque reverbera até hoje, viu? E na nossa exploração de hoje, a gente vai destrinchar exatamente como que um metal que já era cultuado lá nas moedas do Império Romano se transformou no grande pivô das tensões geopolíticas modernas. É uma história fascinante. É mesmo. Tem um embate feroz de visões entre gigantes, tipo Warren Buffett e o Ray Dalio, sabe? E a gente vai questionar a fundo aquele mito de que o metal é um porto seguro infalível, além de entender por que os bancos centrais do mundo todo estão estocando barras físicas como se não houvesse amanhã. Pois é, e para fazer isso a gente precisa olhar debaixo do capô da economia global. E só para contextualizar todo mundo, lembrando sempre que hoje é sexta-feira, 15 de maio de 2026, e os dados que embasam o levantamento que vamos dissecar aqui têm como data de referência este exato mês de maio de 2026. Perfeito. Então sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Macroeconomia. E o título da nossa análise de hoje é O Ouro nos Investimentos. Um tema que é cheio de armadilhas conceituais, né? E algumas verdades bem inconvenientes para quem defende cegamente o ativo. Sem dúvida alguma. Mas antes da gente começar a desconstruir essas armadilhas todas, eu quero deixar aqui aquele agradecimento a quem acompanha nossas análises assiduamente. Com certeza, a audiência é fundamental para o debate. Exato. E para mantermos esse espaço sempre ativo, peço que apoiem o canal Macroeconomia, que traz compilação de análises e notícias sobre macroeconomia, tecnologia e inteligência artificial. Curtam, compartilhem com quem gosta de ir além das manchetes superficiais e se inscrevam. Bom, acho que o ponto de partida para qualquer discussão sobre esse ativo não é nem financeiro, mas sim físico, sabe? Como assim físico? Tipo, toda a complexidade jurídica e econômica que cerca o ouro deriva mesmo das propriedades elementares dele. Se a gente olhar a tabela periódica, o AU é um metal muito singular. Ele é cerca de 19,3 vezes mais denso que a água. Nossa, 19 vezes! Isso é muita coisa. E essa densidade não é só uma curiosidade de laboratório, né? Foi meio que isso que moldou a extração dele ao longo dos milênios, não foi? Exatamente isso. Por ele ser tão pesado, a própria força da gravidade tratava de concentrar o ouro no fundo dos rios, formando aqueles depósitos aluviais, sabe? Ah, claro, as pepitas no fundo do rio. Isso. E isso tornava a descoberta muito possível mesmo para civilizações antigas, que não tinham tecnologia nenhuma de mineração profunda. E além dessa questão da densidade, ele tem uma inércia química raríssima. Ele praticamente não oxida. O que significa que ele não enferruja, basicamente. Nem um pouco. Se alguém pegar uma moeda cunhada lá na Roma Antiga, jogar no fundo do oceano e recuperar hoje, ela vai estar brilhando da mesma forma. Caramba! E se a gente juntar essa indestrutibilidade com a maleabilidade, porque um único grama pode ser esticado até virar uma folha de 1 metro quadrado, a gente tem um material que sempre foi visto pela humanidade como algo eterno. Sabe que tem um dado interessante? Até o final do ano de 2024, a humanidade tinha extraído cerca de 218 mil toneladas desse metal em toda a história. O que parece muito, né? Parece, mas se juntar tudo, é um cubo que caberia em algumas poucas quadras de tênis. É muito escasso. Mas o status de dinheiro desse metal sofreu uma ruptura drástica que nos leva de volta ao nosso ponto inicial, o tal do choque de 71. Para entender o peso de 1971, a gente precisa lembrar como o mundo operava antes disso. Lá no fim da Segunda Guerra Mundial, em 44, as grandes nações sentaram e estabeleceram um sistema de Bretton Woods. E a Europa estava em ruínas nessa época, né? Totalmente devastada. E como os Estados Unidos detinham a maior parte do ouro global estocado, o dólar americano acabou virando a moeda de reserva do planeta.
Mas tinha uma garantia, né? Cada dólar era lastreado no metal. Um lastro físico, de fato. Físico. Qualquer governo estrangeiro podia simplesmente bater na porta do Tesouro americano e falar, olha, quero trocar meus dólares por ouro. E a taxa era fixa, 35 dólares por onça Troy. Vale a gente fazer um parêntese rápido aqui. Quando o mercado financeiro fala em onça Troy, estamos falando daquela medida padrão para metais preciosos, né? Que equivale a aproximadamente 31,1 gramas. Exato. 31 gramas e um pouquinho. Então a matemática era rígida, tipo 31 gramas valiam 35 dólares e pronto, não mudava. Um sistema totalmente engessado. Muito engessado. Só que, lá pela década de 60, os Estados Unidos começaram a gastar loucamente, financiando a Guerra do Vietnã, programas sociais internos. E aí, a inflação americana começou a subir. E os europeus não são bobos, né? Começaram a desconfiar. Claro. Os países europeus começaram a fazer as contas e perceberam que tinha muito mais dólares circulando pelo mundo do que barras de fato nos cofres lá de Fort Knox. A conta não fechava. Não fechava. O medo de um calote americano gerou uma corrida aos guichês. As nações começaram a exigir o metal de volta o mais rápido possível. Foi aí que a coisa apertou. Porque os Estados Unidos decidiram simplesmente fechar a janela. O Nixon foi lá e suspendeu a convertibilidade. Uma canetada. Uma canetada. Então, até 71, o ouro era uma âncora rígida de um navio. Depois, cortaram a corda e ele virou um bote flutuando nas ondas do pânico e da inflação. E a melhor analogia possível. A consequência imediata disso foi uma explosão absurda de preços. Aquele metal que ficava travado em 35 dólares a onça foi atirado no mercado de câmbio flutuante. E nas décadas seguintes, ele passou a oscilar movido puramente pela oferta, demanda, pelo pânico, né? E pela desvalorização das moedas estatais, claro. Com certeza. Só para dar uma ideia, ele chegou a uma média anual assustadora de 3.431 dólares a onça agora, recentemente em 2025. É um salto monumental. E já que o ativo se tornou essa coisa flutuante e selvagem lá na década de 70, o mercado financeiro teve que inventar novas formas de domar esse bicho, né? Negociar isso em larga escala. E aí que entra a maior ilusão do investidor moderno, viu? Que é achar que a representação digital é o físico. Exatamente. Comprar uma representação digital ali na tela do home broker não tem absolutamente nada a ver com guardar o metal físico. É um abismo prático gigantesco. Como que funciona essa divisão na prática? Bom, quando a gente olha para o mundo institucional, né, o coração das negociações fica lá em Londres, sob o comando da LBMA. Lá tem mais de 9.300 toneladas estocadas em cofres que são verdadeiras fortalezas. E ali operam os tubarões, certo? Só os tubarões, megabancos, fundos soberanos, e eles negociam o metal com uma liquidez instantânea e spreads mínimos. E para quem está ouvindo e não está familiarizado com o jargão, um spread é basicamente a diferença entre o preço que alguém topa comprar e o preço que alguém topa vender. Em Londres, pelo que a gente vê, essa diferença é de centavos. Sim, é super eficiente. Só que a realidade de quem vai ao varejo comprar moedas ou aquelas barras pequenas é completamente diferente. O pedágio é altíssimo para o pequeno investidor. Não dá para competir. Não dá. Quem tenta comprar o físico diretamente no balcão acaba esbarrando em spreads que variam de 5% a 15%. Ou seja, a pessoa entra no investimento já perdendo uma fatia enorme do capital só no ato da compra. Fora o risco de fraude, né? Que é algo bem documentado. Nossa, muito. A fraude com tungstênio é clássica. O tungstênio é um metal bem barato, só que a densidade dele é quase idêntica do ouro. Então eles recheiam as barras com tungstênio e dificultam a detecção até por especialistas, a menos que tenham um maquinário super avançado. É um risco gigante. E para fugir desse risco de assalto ou de comprar gato por lebre, o pessoal acaba recorrendo às vias do mercado financeiro, né? Vamos até contextualizar as opções que a gente tem na infraestrutura aqui no Brasil, puramente para entender a mecânica da coisa. Vamos lá. A gente tem o ouro negociado como ativo financeiro na B3, que é a nossa bolsa. Ele é negociado em lotes fracionários, tipo o contrato OZ1D, que representa 0,225 gramas. A ideia ali é tornar o valor de entrada mais acessível para quem tem menos capital.
Sim, fracionar para democratizar o acesso. Exato. E além disso, temos os ETFs, que são aqueles fundos listados em bolsa, tipo o GLDX11 ou o GOLX11, e também os contratos futuros. Olha, todos esses parecem atalhos bem eficientes, né? Mas eles escondem naturezas radicalmente distintas. No mundo dos investimentos, a gente fala que vigora a regra de ouro da equivalência. Explica essa regra. Funciona assim: um ETF na bolsa não é uma barra na sua mão. Quando o capital é alocado num ETF, a pessoa não possui o metal de fato. Ela possui cotas de um fundo, administrado por uma gestora, que por sua vez contrata um banco para custodiar as barras. E aí entra uma camada extra de risco. Exato, introduz-se aí o risco de contraparte. Mas espera um pouco. A premissa central de investir nesse metal não é ter uma proteção extrema caso o sistema financeiro entre em colapso? Pois é, Se a pessoa compra um ETF para se proteger do apocalipse econômico, ela está, no fundo, confiando num banco, numa gestora e na bolsa de valores para garantir essa proteção toda. Se o banco quebra, a proteção não desaparece numa batalha judicial de falência? você tocou no grande paradoxo estrutural da coisa. Para ter a conveniência da liquidez na tela e fugir dos custos de um cofre físico, o investidor acaba se amarrando umbilicalmente à teia do sistema financeiro tradicional. É meio irônico, né? Muito. Assume-se os riscos de contrapartes, clearinghouses, custodiantes. O escudo passa a depender inteiramente da saúde do próprio sistema contra o qual ele supostamente deveria proteger. E a via física também não sai imune das dores de cabeça. Porque armazenar institucionalmente custa de 0,5% a 1% do valor ao ano em taxas de cofre e seguro. É pesado. Sem contar mecânica tributária, né? Que no Brasil funciona como um freio de mão puxado para a rentabilidade. Com certeza. Se alguém compra o metal físico como um ativo financeiro, já sofre a incidência de 1% de IOF logo na largada. E nesses veículos de bolsa, como os ETFs, tem a tributação de 15% de imposto de renda sobre o ganho de capital na hora de vender. Ou seja, cada veículo corrói o patrimônio de uma maneira diferente. Tratar todos esses acessos como sinônimos é um erro primário na hora de alocar o capital. E mesmo compreendendo esses atritos todos, os custos, as taxas, a gente vê que muitos ainda insistem em alocar capital pesado, baseados numa narrativa que é, de mito, muito sedutora. O tal do mito do Porto Seguro, o famoso safe haven. Ah, o Porto Seguro. Essa é uma narrativa poderosa. Muito. Só que, se a gente olhar para os dados frios das crises recentes, esse Porto Seguro parece que tem uns problemas sérios de fundação. Eu queria entender a mecânica do que acontece no momento de pânico agudo. Vamos olhar para os exemplos práticos, então. Sim, vamos pegar março de 2020, no choque da Covid-19, ou a quebra do Lehman Brothers lá em outubro de 2008. Se o ouro é a proteção definitiva para quando o mundo está acabando, por que ele desabou verticalmente junto com as ações nesses dois eventos? A resposta está na dinâmica de liquidez do mercado institucional. Ocorre um fenômeno que o pessoal chama de dash for cash, que é a corrida desesperada por dinheiro vivo. Todo mundo querendo dólar na mão. Isso. Quando uma crise sistêmica atinge o mercado em cheio, as ações despencam, certo? E os grandes fundos operam muito alavancados, com dinheiro emprestado. Com a queda abrupta da bolsa, os credores desses fundos exigem as famosas chamadas de margem. Que é basicamente o credor falando, você bota mais garantia aqui ou eu liquido tudo. Exatamente. Obrigando os fundos a depositar mais dinheiro na conta. E como esses fundos precisam levantar bilhões de dólares em questão de horas, eles não têm como vender ações sem liquidez. Eles vendem o que conseguem vender rápido. E como o mercado lá de Londres é gigantesco e muito líquido, ele acaba virando um caixa eletrônico de emergência para esses fundos, né? Perfeito. Eles despejam toneladas do metal no mercado. Não é porque a tese do ativo piorou ou porque eles não acreditam mais na proteção. É simplesmente porque eles precisam de dinheiro para cobrir os buracos que abriram nas ações. É uma liquidação forçada. Total. Aí o preço despenca junto com os ativos de risco. Somente semanas depois, quando essa poeira da liquidez finalmente abaixa, é que o ativo tende a descolar e iniciar sua trajetória de alta como reserva de valor. E a literatura acadêmica confirma esse atraso, né? Tem um estudo bem famoso do Bauer e do Luce que demonstrou que
Do ponto de vista puramente estatístico, essa propriedade de Porto Seguro dura incrivelmente pouco tempo. Quanto tempo, mais ou menos? Cerca de 15 dias úteis de pregão após o choque inicial. Ele funciona como um amortecedor momentâneo, mas depois volta a orbitar na própria lógica. Não garante uma blindagem perpétua. 15 dias é muito pouco. Essa limitação acaba destruindo aquela ideia romântica de um escudo impenetrável que as pessoas têm. É como um paraquedas com vontade própria, sabe? Pensem assim. Você pula do avião no meio do pânico e o paraquedas decide não abrir nos primeiros 1000 metros. E pior ainda, e se o salto for longo demais? Aí o tombo é feio. Muito feio. Basta a gente pensar no maior drawdown da história moderna do metal. De 1980 até meados do ano 2000, foram 2 décadas de queda livre. Foi um cenário catastrófico para quem comprou no topo achando que ia se proteger. Porque após aquela inflação desenfreada da década de 70, o preço bateu uns $850 a onça em 1980. E depois derreteu. Derreteu. A partir dali começou um mercado de baixa excruciante que se arrastou por nada menos que 20 anos. Afundou lá para a casa dos $250. Nossa, isso é uma destruição de riqueza na ordem de 70% do valor nominal, não é? Quase isso. E o pior, enquanto derretia, índices como o S&P 500 nos Estados Unidos estavam voando, gerando retornos compostos brutais por causa da revolução tecnológica da época. E qual que é a física por trás dessa gravidade? O que esmaga o preço por períodos tão longos assim? O motor oculto que dita esse destino tem nome e sobrenome: custo de oportunidade, que é balizado pelas taxas de juros reais da economia. Explica melhor essa dinâmica dos juros reais. Funciona assim. O ouro é um ativo estéril. Uma barra guardada num cofre por 10 anos vai ser exatamente a mesma barra 10 anos depois. Ela não gera dividendos, não paga aluguéis, não produz fluxo de caixa e não recompra ações no mercado. Ela só fica lá, parada. E aí entra a concorrência desleal da renda fixa, né? Com certeza. Porque se os governos começam a pagar juros altos, acima da inflação, para quem compra os títulos da dívida pública, como os títulos TIPS lá nos Estados Unidos, ou o nosso Tesouro IPCA Plus aqui no cenário brasileiro, a equação muda muito rápido para quem investe. Matemática sempre se impõe. Se um título do governo, que tem baixíssimo risco de crédito, está pagando, digamos, a inflação mais 6% ao ano, o investidor institucional faz uma escolha muito óbvia. Ele vai para o título público. Sim, porque ele pagaria taxas de custódia para manter um pedaço de metal inerte no cofre, quando ele pode simplesmente emprestar para o governo e receber um prêmio gordo e garantido no final. Faz todo sentido. Então, quando as taxas de juros reais sobem, o capital literalmente foge do metal. Por outro lado, quando os juros reais caem para perto de zero ou ficam negativos, aí o custo de manter o metal desaparece e ele volta a brilhar intensamente. Levando em conta, então, que o metal sofre nas crises de liquidez por causa das chamadas de margem, não paga dividendos e apanha feio quando os juros sobem, a gente cai num enigma formidável. Qual enigma? Porque, em pleno ano de 2026, a gente vê alocações gigantescas sendo feitas nesse ativo. O mercado vive tipo uma verdadeira guerra ideológica sobre a real utilidade dessa pedra amarela. E é uma guerra travada por mentes muito brilhantes. Tem o bloco dos críticos ferozes, né? Cuja maior voz é, sem dúvida, Warren Buffett. O Buffett não perdoa. Não perdoa. A visão dele é estritamente fundamentalista. Ele argumenta que comprar um metal é uma especulação baseada puramente no medo da sociedade. A famosa tese do maior tolo, né? Exato. Ele diz que as pessoas investem capital num cubo metálico inútil apenas com a esperança de que, lá no futuro, alguém esteja ainda mais apavorado com a economia e tope pagar um preço maior pelo mesmo cubo. Ele prefere muito mais investir em fazendas que produzem grãos ou em empresas de tecnologia que inovam e geram lucro. Fazendas produzem, né? O metal não. Mas, do outro lado dessa trincheira, temos figuras como Ray Dalio, fundador do gigantesco fundo Bridgewater. A tese do Dalio não é baseada em adivinhação do futuro ou medo cego, mas sim em matemática de portfólio pura. E como funciona a estratégia dele? Ele defende a estruturação de carteiras que sobrevisam a qualquer regime econômico, o que ele chama de all-weather portfolio, a carteira para qualquer clima.
Na visão dessa escola, num mundo com governos afundados em trilhões de dólares em dívidas, a única saída matemática para o Estado é imprimir moeda para pagar a conta. O que acaba destruindo o valor do dinheiro fiduciário. Perfeito. E o ouro, por ser imune a essa impressão governamental maluca, entra como um contrapeso letal contra a inflação desenfreada. E não é apenas uma briga de gestores bilionários, sabe? Existe um pano de fundo acadêmico e quase filosófico nessa discussão toda. Conta mais sobre essas visões acadêmicas. De um lado, a gente tem a escola de pensamento econômico keynesiana, que muitas vezes rotula o padrão ouro antigo como uma relíquia bárbara. Um termo forte. Sim. Os keynesianos defendem que os governos devem ter o poder de emitir moeda livremente para estimular a economia e salvar o sistema durante as recessões mais agudas. O lastro em metal impedia totalmente essa flexibilidade. E, no extremo oposto, estão os adeptos da escola austríaca de economia. Para eles, a emissão livre de dinheiro não é a salvação de jeito nenhum, é a raiz de todo o problema. Eles defendem moedas duras, que são escassas por natureza. É o dinheiro forte. Isso. Para um austríaco, o metal é um mecanismo de defesa definitivo contra a irresponsabilidade fiscal dos governos. E olha, sem tomar nenhum partido político ou ideológico aqui, é intelectualmente fascinante observar como a estabilidade de um elemento químico confronta diretamente a flexibilidade das políticas estatais. É um contraste e tanto. E quem parece estar pendendo para o lado mais cauteloso da força ultimamente são os próprios governos. O levantamento que embasa a nossa análise hoje traz um dado incontornável. Os bancos centrais continuam com um apetite voraz. Voraz mesmo. Tem os números aí. Sim, somente ao longo do ano de 2025, as compras líquidas oficiais dos bancos centrais somaram 863 toneladas. E a liderança desse movimento nem vem de Washington ou Londres, vem das potências emergentes. E o motor dessa fome institucional tem um nome claro, né? Desdolarização. Não se trata apenas de buscar rentabilidade financeira, trata-se de buscar soberania política. Sem dúvida. A soberania pesa mais nessa balança? Porque quando potências ocidentais congelaram reservas cambiais de outras nações em conflitos recentes, o mundo inteiro prestou atenção. As reservas em dólares de um país estrangeiro não são maletas cheias de dinheiro físico guardadas num cofre local. São só anotações digitais. Exato, anotações em servidores controlados pelo Tesouro Americano ou pelo sistema SWIFT. Um governo pode literalmente deletar o acesso do outro ao seu próprio dinheiro com um clique no mouse. É o risco cibernético e geopolítico na sua forma mais pura e assustadora. E, em resposta a isso, blocos como os BRICS passaram a diversificar as reservas de forma agressiva. Trocando ativos digitais por físicos. Isso, trocando dólares virtuais por barras físicas, repatriadas para os seus próprios cofres em Pequim, Nova Delhi ou Moscou. O ativo físico dentro do seu próprio território é o único ativo de reserva que não tem risco de contraparte soberana. Tá sob o controle deles. Ninguém no exterior pode congelar ou sancionar uma barra que está fisicamente trancada no seu porão com o seu exército em cima. Mas, se estamos falando de ativos incensuráveis e fora do controle estatal, inevitavelmente a gente esbarra na narrativa que dominou as redes nos últimos anos, o Bitcoin, como suposto ouro digital. Como é que a frieza dos dados desmonta ou confirma essa comparação tão famosa? Olha, a expressão ouro digital é brilhante do ponto de vista do marketing, tá? Porque ela se apoia na escassez matemática. O código do Bitcoin impede que existam mais de 21 milhões de moedas. Tem um teto fixo. Sim, tem um teto. Mas, do ponto de vista do comportamento no mercado no dia a dia, tratar os dois ativos como idênticos é um erro crasso de correlação. O metal físico possui uma volatilidade histórica moderada e milênios de histórico de aceitação, que é o que a gente chama de efeito Lindy. Já se provou no tempo, né? Já. O Bitcoin, por sua vez, exibe oscilações brutais que frequentemente ultrapassam a casa dos 60% ao ano. E a mecânica em momentos de estresse do mercado difere bastante também, não difere? Porque a narrativa clássica diz que ambos protegeriam as carteiras contra o colapso, mas os gráficos mostram uma realidade um pouco diferente. Exatamente.
Em muitos dos ciclos de aperto monetário ou tensão aguda que a gente viu recentemente, o Bitcoin não se comportou como refúgio seguro de jeito nenhum. Ele caiu junto. Caiu junto. Ele operou como um ativo de risco clássico, com um beta altíssimo, apresentando uma correlação fortíssima com as ações de tecnologia da Nasdaq. Então, quando o pessoal tá animado, ele sobe. Sim, quando o mercado tem apetite por risco e tem liquidez sobrando, o Bitcoin voa. Mas quando o medo impera e o juro sobe, ele sofre quedas acentuadas. Já o ativo tradicional, mesmo com todas as suas falhas lá naquele Dash for Cash que a gente comentou, ainda tende a estabilizar e proteger o patrimônio de forma bem mais consistente durante choques geopolíticos prolongados. No fundo, são bestas de naturezas operacionais completamente distintas, e toda essa complexidade nos encaminha para o veredito da nossa exploração de hoje. Passamos pela física do material, pelo choque de Nixon, pelas armadilhas dos fundos listados, pelo custo de oportunidade e chegamos na caçada geopolítica dos bancos centrais. Estrategicamente falando, o que sobra dessa análise sobre o papel desse ativo nas carteiras em 2026? Acho que o aprendizado principal é o abandono dos extremos, sabe? Quem olha para esse mercado não pode encarar a alocação como um bilhete de loteria especulativo que vai multiplicar fortunas do dia para a noite. E também não deve tratar a tese como um escudo mágico que nunca sofre arranhões. Um meio termo realista. A leitura correta aqui ele atua como uma ferramenta de diversificação estritamente cíclica. O desempenho dele é tipo um pêndulo, muito sensível à gravidade das taxas de juros reais e ao nível de fragmentação geopolítica do planeta. Ter exposição exige muita paciência para suportar as décadas de baixa, atenção aos custos de armazenagem ou taxas de gestão e clareza absoluta sobre as armadilhas de acesso. Uma leitura de cenário impecável. E para não perdermos o costume de desafiar as convenções aqui no programa, deixo uma provocação final que extrapola os manuais de economia, uma reflexão sobre a intersecção entre o passado histórico e o futuro tecnológico. Lá vem provocação boa. Se é estatal para o fim dessa década, são as moedas digitais de bancos centrais, os temidos CBDCs. Imaginem um cenário onde o dinheiro físico desaparece e os governos passam a ter a capacidade de rastrear, programar e, se quiserem até, expirar cada centavo de cada transação feita por qualquer cidadão em tempo real. No dia em que a vigilância financeira for total e a privacidade digital for totalmente extinta, o que acontecerá com o prestígio milenar do material físico? É uma excelente questão. Será que a tal da relíquia bárbara finalmente perderá de vez o seu espaço numa economia ultra-digitalizada e hiper-rápida? Ou será que, pelo contrário, ela brilhará com uma força inédita, tornando-se o refúgio supremo e a última fronteira analógica de liberdade que nenhum algoritmo pode hackear ou desligar? Fica a reflexão profunda para vocês. Disclaimer. Este relatório possui exclusivamente finalidade educacional e informativa. Nenhuma parte deste conteúdo constitui recomendação de compra, venda, manutenção ou alocação em qualquer ativo financeiro. As informações compiladas possuem limitações metodológicas, podem estar incompletas, desatualizadas ou baseadas em fontes de terceiros não auditadas. O conteúdo não considera a situação financeira individual, objetivos, horizonte temporal, restrições jurídicas ou tolerância a risco de qualquer investidor específico. Todo investimento envolve riscos, inclusive perda parcial ou total de capital. Antes de realizar qualquer operação financeira, o leitor deve buscar orientação profissional qualificada junto a consultores de investimento, planejadores financeiros certificados, profissionais tributários e assessores devidamente autorizados pelos órgãos reguladores competentes. Desempenho passado não garante resultados futuros. Esse foi o Macroeconomia de hoje. Ficamos por aqui e vocês fiquem bem e atentos às nossas novas transmissões. Se inscrevam em nosso canal, acessem os links e sigam Macroeconomia nas redes sociais. Tchau!